E aí, beleza? Eu preparei um textinho aqui para ficar mais fácil de explicar tudo. Então, o mercado não se move sozinho, ele não é autônomo. E ele só se move se tiver gente para comprar, para vender, para fazer ele se mover. E ele é representado para a gente num gráfico. E com essa ideia, a gente tem que pensar que o mercado se move com base na decisão de uma grande massa de pessoas. Se todo mundo está pensando em se está subindo, todo mundo vai pensar em comprar para ir junto. E se está descendo, todo mundo vai pensar em vender para ir junto também. E ir junto com a força da galera, ir junto com a massa, é sempre mais fácil e mais lucrativo do que ir contra. Porque em contra muitas vezes você vai tomar prejuízo. E a gente vai usar muito um candle de força. Candle é uma forma de ver o gráfico que em praticamente todas as plataformas tem a opção, que no caso aqui é um gráfico de velas. Ele é representado assim, os candles. Aí agora eu vou falar sobre a estrutura dos candles. Um candle verde, que é um candle de alta, ele geralmente começou aqui e terminou aqui. E ele é cotado em tempo, de acordo com o que você escolhe. Esses aqui, por enquanto, são os de 15 minutos. Dentro de 15 minutos, se este candle verde tiver uma pontinha para cima, uma sombra, igual esse aqui, ó, ele foi até lá em cima e voltou, mas fechou aqui. Do mesmo jeito que se ele tiver uma sombra para baixo, ele foi até lá embaixo e voltou e fechou aqui. E o candle vermelho, o candle de queda, ele é exatamente ao contrário do verde. Ele começou aqui e fechou aqui, independente de ter ido para baixo e voltado ou ter ido para cima e voltado. Mas essa sombra mostra alguma coisa pra gente, e eu vou te explicar mais ou menos. Por exemplo, se um candle começou aqui, foi até lá em cima, voltou e terminou aqui, isso quer dizer que esse candle é fraco, porque ele teve uma máxima muito mais alta e fechou nessa, digamos assim, fechou muito abaixo da máxima. Mas do mesmo jeito que um candle, se ele começou aqui, desceu até lá embaixo, voltou e fechou lá em cima, ele tem bastante força, porque ele tem ele teve uma mínima bem mais baixa e a máxima dele foi lá em cima, foi lá no fechamento. Então, com base nisso, a gente começa a enxergar um pouquinho melhor as coisas, a gente começa a identificar um pouco melhor a força. Então, sombra, corpo de Kendall, isso tá fácil de ver. Qual que é a premissa básica de qualquer coisa, qualquer mercado de capitalismo? Comprar barato e vender caro. Como a gente é trader, a gente consegue começar uma operação por venda. Então a gente pode vender caro para comprar barato e a compra fecha a operação de venda. Então, a ideia é a gente pode especular tanto para alta quanto para baixa de qualquer ativo, ou pelo menos os da bolsa. E aí, a minha ideia principal é, primeiro, fazer uma análise bem feita. Quando você passa os candles do seu gráfico para candles de um dia, por exemplo, você consegue ter uma noção maior do movimento. Por exemplo, nós temos aqui uma mínima visível para qualquer pessoa no dia 24 de janeiro e que por acaso é a mesma mínima do dia 4 de outubro. Então a gente pega umas linhas horizontais e começa a marcar. Se é uma mínima, é onde eu quero comprar. Então, onde eu quero comprar, eu vou colocar de verde. Nós temos uma outra mínima bem aparente aqui. Vamos deixar ela aqui um pouquinho. Beleza, temos as mínimas marcadas e opa, aqui foi respeitada, aqui foi respeitada e aqui foi respeitada. Certo. Agora vamos às máximas. Temos uma máxima aqui em cima, essa aqui é máxima, a gente está pensando em vender.
E temos uma máxima aqui, que foi respeitada ali também. Visível a olho nu para qualquer pessoa. Não é nada de muito exacerbado. Tem alguns níveis que a gente considera importantes. Por exemplo, este aqui, ó. Ele encostou aqui, voltou, encostou aqui, voltou, não conseguiu chegar, voltou aqui. Aqui dá pra ver que ele segurou um pouco antes de conseguir passar e depois passou. Então, no gráfico diário, nós temos aqui as nossas marcações. Vamos lá para um tempo um pouco menor, vamos para umas 4 horas. Agora, aqueles níveis lá de baixo que estão muito distantes já não fazem muita diferença. Aí aqui a gente começa a ajeitar um pouco as coisas. A gente sabe que esse nível aqui é mais importante do que a gente achava. Aqui eu vou deixar ele bem nessa máxima aqui, ó. E essa mínima aqui, vou deixar ela aqui. E vou fazer uma outra mínima aqui. E aí eu sei que nesta zona aqui é uma zona de compra. A chance muito grande de que haja compra nela. Do mesmo jeito que onde ele pegou um embalo mesmo para descer foi aqui. Então aqui eu vou fazer a nossa zona de venda. Pronto. E agora nota uma coisa. Nos candles de um dia, nos candles de 4 horas eu já mostrei, mas de 1 hora, nos candles de 15 minutos, existe um padrão que pouca gente vê, pouca gente consegue enxergar rapidinho. E esse padrão é: o mercado se move em ondas. O mercado nunca vai direto no movimento. Ele sempre se corrige. Por que disso? Porque quando você abre uma operação, por exemplo, com uma compra, você sabe que ele está chegando num nível que você acha que não vai subir mais, você fecha a sua compra aqui em cima para pegar o máximo de lucro possível. E junto com você, mais um monte de gente vai fechar e vai fazer o movimento voltar, geralmente a uns níveis mais comuns, que são os níveis da retração de Fibonacci, que geralmente são esses aqui, 50% e 61,8%. Então, com base nisso, com base no mercado se mover em ondas, a gente sabe, como ele move em função do tempo, não tem como ele andar para trás. Então só sobram 3 alternativas, que é sempre andando para frente, mas ou ele vai subir, ou ele vai descer, ou ele vai andar para o lado. Para ele subir, ele tem que fazer as mínimas e as máximas. Nossa senhora. As mínimas e as máximas cada vez mais altos. Aqui dá uma fugidinha, mas isso é normal, vai. Correção. Aí, já deixei coisa aqui. E para ele descer, exatamente ao contrário. Ele tem que fazer as mínimas e as máximas cada vez mais baixas. Porque se não for cada vez mais baixo ou cada vez mais alto, ele vai andar para o lado, que é a terceira opção, no caso, segunda, tanto faz. Então, qual que é a ideia? Andando para o lado, nós não queremos operar assim, nós queremos pegar o movimento. Então, com base nisso, o que a gente tem? A gente tem algumas configurações que fazem a gente conseguir operar com certa facilidade. Ainda no gráfico, agora no gráfico, por exemplo, de 15 minutos, se a gente não tem para frente aqui o que vai acontecer, a gente tem, por exemplo, uma máxima aqui, uma mínima aqui e uma máxima aqui. Para a gente se preparar para o próximo dia, a gente sabe que ele está no movimento de baixa, a gente arrasta a nossa ferramenta do Fibonacci da máxima possível até a mínima possível, e a gente tem esses dois níveis aqui.
a gente marca como uma zona, no caso de venda, porque ele está descendo. Do mesmo jeito, a gente pode usar um movimento um pouco menor. A gente tem essa zona aqui, que a gente se prepara para outro dia, para se a gente vê uma força de venda, uma estrutura de venda por aqui, a gente vai vender e vai continuar o movimento. E ele pegou justo aqui e continuou descendo, que era também uma máxima. Na máxima, quem está comprando zera as operações para pegar o lucro, lembra? Então, aí olha só, beleza. Com os níveis marcados nos 15 minutos, a gente vai para o gráfico de abertura das operações, que é o de 5. E onde estava marcado? Bem aqui, ó. O que a gente quer ver no gráfico de 5 minutos? A mesma coisa que a gente quer ver no de 15. Topos e fundos ficando mais baixos. Máximas e mínimas ficando mais baixas. E aí, o que a gente viu aqui na abertura desse dia? Máxima, mínima. Máxima mais alta. Opa, mas foi a máxima mais alta exatamente nesse nível. Então aqui a gente procura venda também. Caiu bastante. Força vendedora. E aqui ele rompeu essa mínima com um candle grande, um candle de força, como eu expliquei um pouco antes. Com esse candle de força, a gente tem a confirmação de que o movimento é de queda. Então a gente abre uma venda bem aqui e a gente coloca o nosso stop, a nossa perda operacional, digamos assim, nosso máximo de prejuízo, caso o gráfico volte, ali em cima. Por que ele ali em cima? Porque a gente não quer que ele faça o topo mais alto. Se ele fizer um topo mais alto, ele sai da nossa configuração e a gente simplesmente aceita o prejuízo, porque não vale muito a pena. E essa porcaria. Ai, caramba. Tinha nível importante aqui. E tinha nível importante aqui. Outra coisa que eu gostaria de explicar. Infelizmente que peguei uma operação que daria um prejuízo. Existem algumas coisas que a gente faz que são os gerenciamentos. Por exemplo, se você tem uma certa quantidade de capital e for fazer uma operação que vai te dar um prejuízo, não tinha como fazer essa operação, claro que não. Um ponto de dólar vale R$10. E essa operação aqui foi com 48 pontos de dólar. Você não pode arriscar R$480, R$485 numa operação. Como é que chama? É um risco muito alto. Então, não verdadeiramente teria uma venda aqui. Mas existe uma máxima que o povo fala que é assim: um nível que segurou o suporte do preço, quando é rompido, tende a virar resistência, ele tende a segurar a máxima do preço. E foi mais ou menos isso aqui que aconteceu. Mas, de qualquer forma, esse aqui não foi um dia tão típico. Paciência. Ele estava vindo um movimento de queda forte e inventou de dar uma subida meio exagerada. Mesmo assim, na nossa zona de venda, ele deu uma oportunidade de venda. Topo, fundo, topo, fundo. E você entra assim que ele rompe o fundo. A mínima foi aqui. Esse candle de força aqui rompeu tudo. Mas então, existe uma coisa que a gente faz que é juntar a análise. Por exemplo, se eu sei que eu estou num nível de resistência, estou num nível da retração de Fibonacci, e ele está começando a fazer os topos e fundos mais baixos, ele tem uma chance maior de cair. Eu não vou operar simplesmente porque os topos e fundos estão ficando mais altos ou mais baixos. Eu vou juntar mais de uma análise. Então, a ideia é mais ou menos essa.
Sempre que ele volta num nível de retração e mostra força a favor do movimento, sempre, quase sempre, que a gente entrar, a gente tem uma chance muito maior de pegar a continuidade do movimento. E assim, não tem por que você ser o gênio da lâmpada que vai fazer o movimento, o, o gráfico, que vai encontrar o ponto certinho que ele vai reverter. Você não quer vender exatamente aqui. Na verdade até quer, mas é quase impossível. O negócio está subindo disparadamente. Aí na hora que ele está mostrando muita força de alta, você vai abrir uma venda. Que loucura é essa? Você está indo contra o mercado todinho. Então, o que acontece? A gente está aqui para ser lucrativo, não está aqui para ser perfeito. Então, geralmente, nos níveis de Fibonacci do último movimento, a gente vai procurar a força a favor do movimento. E geralmente é uma força rompendo umas máximas ou mínimas. Vou colocar em 15 minutos aqui, porque é mais fácil de enxergar um movimento um pouco mais consistente. Tá. Partindo desse preceito, a gente começa a fazer umas operações durante os dias também. Se você tem as mínimas, esse dia aqui que foi bem estranho. Se você tem duas mínimas e você junta elas, você consegue as linhas de tendência de alta, linha de tendência de baixa, e consegue ter uma noção melhor do que você vai fazer. Por exemplo, se você tem as máximas, e essa máxima foi rompida aqui, essa linha. E junto dessa máxima ser rompida, você tem um fundo mais alto. E quando você toca aqui nesse fundo, você vê os topos e fundos ficando mais altos também. Oh, Jesus, eu vou voltar para os 5 minutos. Aqui, ó. Quando você toca nessa mínima, você vê os topos e fundos ficando mais altos também. Isso aqui configura, o terceiro toque, no caso, configura uma linha de tendência de alta. Ou seja, essa linha diagonal está segurando o suporte do preço. Então, tocou uma vez, beleza, voltou, tocou outra, e não conseguiu descer. Quando ele toca na terceira vez e deixa uma mínima, uma máxima, uma mínima, a mínima mais alta, e ele rompe essa máxima com força, olha o tamanho deste candle em relação aos outros. Aqui ele está fora das ordens de venda de muita gente que estava por aqui. Então ele tem uma chance maior de subir. Então a partir daqui, por exemplo, é uma compra aqui com objetivo nos topos. Onde são os topos? É aqui e aqui. Caso, muito provavelmente, o certo seria pegar por aqui ou tentar arriscar continuar com um gain. Por exemplo, se você comprou aqui, você tem um stop aqui, uma perda aqui, e conforme o tempo o gráfico vai andando, por exemplo, você tem seus objetivos nos amarelos. O gráfico andou, subiu, subiu, subiu. Desceu. Se ele continua subindo, você pega a sua perda e joga um pouquinho para cima. Deixou a mínima. Não, deixou a mínima aqui. Subiu, rompeu a máxima? Não. Rompeu a máxima. Assim que ele romper a máxima, você traz a sua perda para baixo da mínima. Aí aqui chegou no seu segundo objetivo, num objetivo que já era nível de máxima aqui. Aí aqui você fecha. Você não quer arriscar de continuar subindo aqui, porque não vale muito a pena. Você quase certo que vai descer. Tanto que ele sobe mais um pouco, mas depois ele continua o movimento de queda. Mas se esse nível foi respeitado duas vezes, quem é você para prever que ele vai ser rompido, né? Então, com isso aqui a gente consegue ver a reversão da tendência, que são os topos e fundos ficando mais baixos, e aí ele segura, faz um fundo mais alto e rompe o topo com força. Esse Nzinho é a nossa configuração de alta, e esse N invertido é a nossa configuração de baixa. Então,
Geralmente, quando ele volta em níveis de Fibonacci e mostra força a favor do movimento principal, a gente pode abrir as operações de venda, por exemplo, por aqui nem tanto, mas aqui assim, ó, porque a chance dele continuar rompendo os fundos é muito maior do que tá tentando reverter uma tendência. Sempre que você continua a favor do movimento, você tem uma chance muito maior de lucrar. E essa é a ideia: identificar o movimento, identificar a força, esperar o gráfico entrar em níveis importantes e ir junto do movimento. Então, o que faz o preço, o que faz o gráfico se mover são as pessoas, mas nada nos impede de identificar o que as pessoas estão pensando somente com a análise do gráfico, que é o que a maioria dos traders faz, que é usando os topos dos fundos. Entendeu? E existem alguns sinais que mostram pra gente que pode ser uma queda ou pode ser uma alta. Por exemplo, quando você vê um candle vermelho que desceu até aqui e depois você vê um candle grande que subiu até lá em cima de compra, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que essa compra aqui engoliu essa venda aqui. Mas isso, ou no 15 minutos, ou no 1 minuto, a gente vê, mas nos tempos gráficos um pouco menores, a gente vê um pouco diferente, igual esse aqui, ó. Esse aqui é 15 minutos. Estou demarcando essa área aqui, ó. Vou deixar ela amarela. E vou trocar o tempo gráfico para a gente ver. Deixa eu procurar. Aqui. Não, ainda é. Vamos para 1 minuto. Um sinal num tempo gráfico maior, ele pode ser uns topos e fundos no tempo gráfico menor. Por exemplo, aquele sinal que a gente viu no 15 minutos, olha o que era no 1 minuto. Ele subiu, topo, fundo, topo, fundo. O topo ficou da mesma altura, ou seja, ele não conseguiu romper essa máxima, ele não conseguiu colocar uma máxima mais alta. Fundo, topo, fundo, rompeu aqui com força também, rompeu aqui com força, rompeu aqui com força. Tá vendo? Então, assim, às vezes, o que a gente vê nos 5 minutos, o que a gente vê no 15 minutos, pode ser um sinal no outro tempo gráfico, pode ser uma troca de topos e fundos. E isso faz com que a leitura do candle facilite bastante a nossa vida. Por exemplo, este vermelho aqui, que engoliu isso aqui tudo, poderia ser, com certeza, um sinal num minuto. E você tem essa mínima aqui, quando ela é rompida aqui, ó, com certeza tem um topinho aqui e descendo, porque ele tem sombra aqui para cima, tá vendo? E o gráfico não se move reto, ele sempre se move em ondas. Então, existem algumas coisas que facilitam a nossa vida para poder operar uma tendência. Por exemplo, se ele está subindo, deixa uma máxima da mesma altura e rompe a mínima, isso aqui é um topo duplo. Com isso aqui a gente tem boa chance de abrir uma venda. Por exemplo, onde tem um topo duplo fácil aqui. Eu vou dar um exemplo com fundo duplo, tá numa tendência de queda. Aqui, ó, isso aqui parece um pouquinho. Aqui, tem um fundo duplo aqui. Fundo da mesma altura, rompeu a máxima. A gente geralmente pega essa máxima até um pouco antes do nível de retração. Aqui, ó, se o nível de retração tá aqui, se a gente fez uma máxima aqui, a gente pega ela mais ou menos até aqui assim. Um pouco antes, que a gente não sabe se ela vai voltar exatamente aqui para continuar. Entendeu? Aí isso aí já são topos e fundos ficando mais altos. Mas como o movimento maior é de queda, a gente não pode confiar que a gente vai pegar
justamente o local certo de reverter. Se ele vier aqui, vamos supor que esse fundo aqui ficou um pouquinho mais alto, só para exemplo. Se ele fez o fundo duplo, fez a mínima, fez outra mínima, rompeu aqui com força, aí ele configurou uma tendência de alta. Mas a gente sempre vai pegar a configuração da tendência, de preferência, quando ele tiver voltado do nível importante, quando ele tiver ido e voltado nos níveis de retração. Nossa chance melhor de continuar o movimento é quando ele começar a romper nesse nível e sair da bagunça, por exemplo. Então, essa é a forma mais fácil de pegar a continuação do movimento. Por exemplo, aqui, ó, desceu, voltou no nível importante, tá na bagunça, rompeu. Se você não conseguiu pegar isso aqui, não tem problema, porque isso aqui é igual um ônibus. Se ele passar, você não vai morrer, você não vai ficar sem ir para casa, você vai esperar outro. E onde é o seu outro ônibus? Quando você pega o último movimento, coloca a sua retração de Fibonacci, e você tem esse nível aqui, que seria a sua zona de venda. Ele abre o dia, bota força de venda, bota mais força de venda, rompe as mínimas, e aqui é o seu ponto de entrada. Mas tomando certo cuidado para nunca entrar no final do movimento, que foi exatamente a idiotice que eu falei aqui, de topo e fundo muito mais baixo, e aí tava entrando numa operação de quase 50 pontos de prejuízo. Isso aqui é loucura. Foi o que não enxerguei direito aqui. E aí, de um dia para o outro, a gente geralmente tem uns níveis importantes. Como exemplo, aqui, ó. Se a gente tem uma máxima, uma máxima, uma máxima e uma mínima, e o outro dia abre numa queda forte, abre numa queda forte, não custa nada você tenta esperar ele voltar no Fibonacci do último movimento. O que foi o último movimento aqui? Se você não pegou essa queda, é por aqui, ou o movimento total, por aqui. Você sempre tem que ter esses níveis marcados, essas áreas marcadas, que elas podem facilitar a sua vida. Então, compra embaixo, vende em cima, sempre identificando os níveis que podem parar o movimento e saindo das suas operações com o máximo de lucro possível. E é isso. É nóis.